Vamos direto ao ponto. Revisão focada de LGPD para o concurso de delegado da banca Fundatec. O nosso objetivo aqui é analisar os detalhes que costumam derrubar candidatos e as atualizações que, com certeza, vão aparecer na prova. A pergunta é essa, né? Será que as armadilhas da LGPD podem ser evitadas? A ideia deste nosso encontro é justamente mapear e, olha, desarmar uma por uma as pegadinhas mais comuns da Fundatec, sempre com base na jurisprudência mais nova e no que diz a lei. Nosso roteiro passa por 6 pontos que são cruciais: a origem da lei, a diferença entre dado comum e sensível, quem é quem entre os agentes de tratamento, as regras sobre bases e princípios, o que fazer em caso de incidentes e, para fechar, a confusão entre direito ao esquecimento e desindexação. Vamos começar? Primeiro ponto, e aqui já tem uma pegadinha clássica: de onde veio a inspiração da LGPD? Parece básico, mas é um erro que a banca adora explorar. Sem rodeios, o Marco Civil da Internet é nosso, é a base nacional. Foi o começo de tudo. Mas a LGPD, a nossa lei, foi diretamente inspirada no regulamento europeu, a famosa GDPR. O Brasil precisava se alinhar ao padrão internacional, então adotou um modelo mais robusto que existia. Se a questão perguntar sobre a inspiração direta, a resposta é GDPR, sem pestanejar. E para fixar de vez, essa analogia é perfeita. Pensa assim, o Marco Civil é o terreno que a gente já tinha aqui no Brasil. A GDPR é a planta, o projeto arquitetônico que veio da Europa. E a LGPD é a casa que a gente construiu nesse terreno brasileiro, mas seguindo a planta europeia. Fica bem fácil de visualizar, certo? Agora, um ponto que derruba muita gente: a classificação dos dados. Errar a diferença entre um dado pessoal comum e um dado sensível pode custar uma questão inteira. É um detalhe que decide o jogo. Vamos lá. Dado pessoal comum. A palavra-chave aqui é identificação. É qualquer informação que leva até uma pessoa. E qual é o exemplo que a banca adora usar para confundir? CPF. Atenção máxima: CPF é dado pessoal comum, não é sensível. A função dele é uma só: identificar. Ponto final. Agora o dado pessoal sensível. Aqui o foco é outro. A palavra-chave muda para risco de discriminação. A lista do artigo 5º da lei traz os exemplos: origem racial, religião, opinião política e um que sempre está na prova: filiação a sindicato. O que une todos esses dados é o alto potencial de serem usados para discriminar alguém. Para memorizar, o dado pessoal comum, como o CPF ou a placa do carro, serve para identificar o dono. Já o dado sensível, como a filiação sindical, é como um adesivo político no vidro. Ele não identifica o carro, mas revela uma convicção do dono, algo que pode gerar um tratamento diferente. Certo, vamos para os agentes de tratamento. A Fundatec adora criar um cenário prático e embaralhar as funções do controlador, do operador e do encarregado. É uma armadilha clássica, mas que a gente vai desarmar. A diferença está na função de cada um. O controlador é quem decide, é quem manda. Ele define o porquê e como os dados vão ser tratados. O operador é quem executa, quem põe a mão na massa, mas sempre seguindo as ordens do controlador. E o encarregado, o DPO, ele é o comunicador, a ponte entre a empresa, os titulares dos dados e a ANPD. A analogia da obra de construção civil deixa tudo mais claro. O controlador é o arquiteto que faz o projeto. O operador é o pedreiro que executa a obra. E o encarregado? Ele é o mestre de obras. Não projeta nem constrói, mas é ele quem conversa com a fiscalização e com os vizinhos. Funções bem separadas. Ok, vamos para as regras do tratamento de dados. Aqui, a Fundatec costuma explorar duas confusões: a diferença entre os princípios e, principalmente, o uso errado da base legal do legítimo interesse. Primeiro, vamos separar dois princípios que às vezes se confundem: finalidade e transparência. Finalidade responde à pergunta para quê? Por qual motivo os dados estão sendo coletados? Já a transparência responde ao como se informa. As informações sobre o tratamento têm que ser claras e acessíveis. É a analogia do táxi. A finalidade é o destino, a transparência é o taxímetro ligado e visível. E aqui vem uma pergunta que vale ouro na prova. A base legal do legítimo interesse pode ser usada para tratar dados sensíveis? A resposta é um categórico não, e isso precisa estar muito claro. A base do legítimo interesse está prevista no artigo 7º da LGPD, que trata dos dados comuns. Quando a gente vai para o artigo 11, que fala dos dados sensíveis,
Essa hipótese não existe. O legislador a excluiu de propósito, por causa do risco elevado. Então, grave isso. Legítimo interesse não se aplica a dados sensíveis. Fim de papo. Falando agora de incidentes de segurança. Temos duas atualizações importantes aqui. Uma do STJ e outra da ANPD, com altíssima probabilidade de cobrança em prova. Primeiro, o STJ pacificou a questão. O simples vazamento de dados comuns, como o nome e CPF, não gera por si só um dano moral presumido, aquele famoso in re ipsa. Para que haja indenização, o titular dos dados precisa comprovar que teve um prejuízo real por causa daquele vazamento. O vazamento é a falha, mas o dano precisa ser demonstrado. E a segunda atualização é sobre o prazo para comunicar um incidente à ANPD. Aquela ideia de prazo razoável acabou. A Resolução 15 de 2024 da ANPD trouxe um critério objetivo: 3 dias úteis. Mas a pegadinha está no começo da contagem. O prazo de 3 dias úteis não começa a contar do momento em que o incidente ocorreu. Ele começa a contar da data em que o controlador, ou seja, a empresa, tomou conhecimento do fato. Esse é o marco inicial. É um detalhe técnico que pode definir o acerto de uma questão. Para fechar, vamos ao tema mais denso, de maior repercussão: a diferença entre direito ao esquecimento e direito à desindexação. Entender como o STF e o STJ se posicionam aqui é absolutamente fundamental. O Supremo Tribunal Federal, no tema 786, foi direto. A ideia de um direito ao esquecimento não é compatível com a nossa Constituição. Ou seja, ninguém pode exigir que um fato verdadeiro do passado seja simplesmente apagado só porque o tempo passou. Isso entraria em um conflito direto com a liberdade de expressão e o direito de toda a sociedade à informação. A história não pode ser reescrita. Só que, por outro lado, o STJ encontrou uma solução mais prática: o direito à desindexação. Perceba a diferença. O fato continua lá na fonte original. O livro não é retirado da biblioteca. O que se pode pedir é a remoção do link dos mecanismos de busca, ou seja, a notícia antiga não aparece mais quando alguém pesquisa pelo nome da pessoa no Google. É como manter o livro na estante, mas tirá-lo da vitrine. A informação não é apagada, mas seu acesso é dificultado para proteger a vida privada. Essa análise toda nos leva a uma reflexão final: como encontrar o equilíbrio entre o direito coletivo à memória e a proteção da vida privada de um indivíduo? A resposta atual do nosso judiciário é essa distinção. O esquecimento, que seria apagar a história, foi negado. A desindexação, que é apenas dificultar o acesso, foi aceita. É essa lógica que precisa ser levada para a prova.